Olá, nós vamos agora para a segunda parte da nossa lição, onde nós estamos estudando dois que são um no casamento, sob a ótica de Deus. E o texto base é Gênesis capítulo 2, do versículo 20 até o 24, que diz assim: Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O outro texto está em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vamos fazer uma oração? Deus, no nome do Teu Filho, nós somos gratos porque somos uma família. O Senhor nos deu um cônjuge, um esposo, uma esposa. E Pai, o Senhor tem nos sustentado até aqui. Nós te pedimos que, nesse momento, através desse estudo, o Senhor clareie para nós, ilumine os nossos corações, para que saibamos o propósito, a razão, porque o Senhor nos tornou uma só carne. Assim te pedimos no nome do Teu Filho. Amém. Nós já falamos sobre o casamento, sobre uma perspectiva bíblica. A verdade é que desde a primeira lição nós estamos trabalhando isso. Estamos trabalhando a visão de Deus para o casamento. Nós precisamos ter muito claro em nossas mentes que a única forma de ter uma casa sólida, segura, é uma casa na qual nós buscamos fazer a vontade de Deus. Buscamos descobrir qual é a vontade de Deus para o nosso lar, a nossa família, e fazer com todo empenho, buscar com todas as nossas forças cumprir a vontade de Deus. Nessa manhã, nesse dia, nós vamos falar sobre o casamento, projeto de Deus. O casamento é uma das decisões mais importantes que um homem e que uma mulher pode tomar. Dele depende muitas outras. Você que é casado, você sabe que quando você tomou a decisão de casar e casou, muitas decisões decorreram dessa. E com certeza, essa união, esse casamento não foi uma descoberta humana, mas foi algo que Deus preparou para nós. Foi um trabalho, um desenvolver de Deus para as nossas vidas, um projeto divino. Isso já estava no plano original de Deus. Aí talvez você se pergunte, mas como? Como isso é possível? Eu gosto muito do Salmo 139, que nos diz que os nossos dias foram escritos antes de qualquer um deles existir. Deus escreveu a sua história junto com seu cônjuge. Desejo de Deus, projeto de Deus. E ao olharmos para a Bíblia, nos primeiros capítulos, como já foi dito no passado, o livro de Gênesis é o livro dos começos, das origens. Nós vamos ler no capítulo 1, versículo 27, o seguinte: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O
O casamento é, desde o início, uma intenção de Deus. Essa intenção já estava, se você olhar a criação, é como se Deus preparasse um berço para a chegada do seu filho e da sua filha. Deus, desde o primeiro momento, ele trabalha, ele fala para o primeiro casal povoar a terra, formar a família. A existência, quando chega o pecado por uma decisão de Adão e Eva, o pecado entra, o conhecimento do bem e do mal entra no mundo, isso não muda a ideia de família, não muda a questão da procriação, e eu quero bater um pouquinho nessa tecla, porque eu tenho 46 anos, e quando eu era criança, se falava que o sexo é fruto do pecado. E então, em alguns locais, você vai ver essa conexão entre sexo com a maçã, com uma serpente, e o sexo não é fruto do pecado. A perversão sexual, a imoralidade, sim. Porque o pecado faz isso, gera uma distorção. O diabo vem para fazer justamente isso. Ele pega o que Deus fez e distorce. Faz você achar que aquilo que você quer fazer é certo, é distorcido. Você percebe isso de uma forma muito clara na tentação do deserto com Jesus. O diabo chega, usa a palavra e distorce. Então, a questão do relacionamento sexual, da fecundação, da gestação, do nascimento, é plano de Deus. O matrimônio é e sempre foi um projeto divino. Eu preciso bater bem nessa tecla para você entender que o homem e a mulher se unem, é projeto de Deus. O casamento é algo para ser nobre e saudável. Olha o que está em Gênesis 2, 24. Que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento deve ser o alvo de todo homem, e essa é uma o casamento tem por finalidade justamente esse objetivo de se tornar um só. As narrativas de Gênesis, quando a gente olha para ela, nós podemos notar que Deus, de forma muito didática, vai conduzindo a família. O texto que nós lemos, Adão começa a dar nome a todos os animais e percebe que cada animal tinha sua parceira. Mas ele também olha e diz assim: não tem ninguém que me corresponda à altura. Não tem ninguém que seja igual a mim. O texto bíblico vai dizer também que Deus olha para o homem e percebe que não é bom que ele esteja só. E ele vai trazer para o homem uma auxiliadora. Isso vai estar no versículo 18. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não era intenção de Deus gerar isso no coração do homem, mas ele coloca no versículo 19 esse homem para nomear os animais. Você olha no versículo 20 que ele percebe que não tem ninguém que lhe corresponda. No versículo 21, 22 vai trazer a formação da mulher, e é uma repetição. Moisés registra isso no capítulo 1, mas agora ele detalha essa formação, como acontece. E no versículo 23, a demonstração da alegria que Adão tem de ver alguém que é igual, que a sua companheira. Agora Adão se sente completo.
o texto bíblico vai chamar o homem e a mulher de Adão, porque é uma só carne, é um só. Esse é o maior objetivo dos casamentos, é ser um só, uma só carne. É quando você muitas vezes olha para um casal e quando você vê um, você sente falta do outro. Quando você olha para um, você acha parecido com o outro. Eu preciso fazer um parênteses, que homem, mulher, um parece com o outro, mas não são iguais. A mulher não pode se tornar um homem e o homem não pode se tornar uma mulher. É homem, mulher se tornando um só. Um parecido com o outro porque é uma só carne. Ok? Vamos avançar um pouco. Mas preciso lembrar que Paulo vai nos dizer que algumas pessoas não se casarão. Isso está em 1 Coríntios 7, do versículo 7 ao 9, que diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O apóstolo ensina sobre alguns alvos definidos, que algumas pessoas nascem com esse chamado para ser solteiro e são felizes dessa forma, mas ele dá uma ordem também que se é para viver abrasado, se é para viver com desejo aflorado, é melhor casar. E aqueles que se casaram e permanecem com um desejo muito forte, têm que buscar se satisfazer com o cônjuge. Não é permitido, em nenhuma situação, uma satisfação fora do casamento. Eu acho que é interessante repetir sobre isso. Você casou para que ame e respeite o seu cônjuge, certo? E tenha os seus desejos satisfeitos nele, mas amando e respeitando. Deixa eu tirar o óculos e falar isso mais uma vez. Os seus desejos são para ser satisfeitos com o seu cônjuge, mas amando e respeitando. Por que eu preciso repetir? Porque talvez você que me escuta tenha muito cedo tido contato com vídeos pornográficos e talvez até hoje ainda tenha contato com isso. E os filmes pornográficos, eles não são uma verdade, eles são uma perversão. E às vezes nós nos alimentamos desse lixo e queremos colocar essa prática dentro dos nossos lares. Não é para acontecer assim. Deus fez o corpo perfeito e cada coisa tem o seu encaixe. Entende isso? Cada parte do corpo foi feita de forma perfeita para o encaixe, para o sexo. Não a questão de não precisamos envolver no sexo algo que tem a ver com excrementos. Ok? Então nós precisamos respeitar a nossa esposa, amá-la, da mesma forma os nossos maridos. Ok? Deus fez tudo perfeito. Mas continuando, nós precisamos sempre estar reavaliando e avaliando o nosso conceito de casamento, a nossa vida como uma vida de solteiro, porque Deus fez todas as coisas com um propósito, ok? Eu gostaria de encerrar essa primeira parte, mais um ponto dessa lição, e mais uma vez orando com você. Vamos orar? Senhor, no nome do Teu Filho, te agradecemos, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra. Que tudo o que foi dito aqui, sendo do Senhor, encontre espaço dentro dos nossos corações e modifique a nossa vida e a nossa forma de pensar.
Assim oramos no nome do Teu Filho. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.